profetas, o primeiro chamado, veio Moisés, que trouxe já naquele tempo os 10 mandamentos, que seriam um código de norma e de conduta moral para a humanidade. Mas nós somos tão teimosos, né? A gente não quer saber de nada disso, a gente quer ir empurrando com a barriga, a gente quer... Porque nós já vivemos naquela época. Fizemos parte de tudo aquilo que adoramos, bezerro de ouro, matéria e tudo mais. E aí, o tempo vai passando. E a misericórdia divina vai atuando. Sempre, porque o progresso não existe. Bom, vieram os profetas, veio Jesus e ele trouxe os apóstolos, onde ele veio trazer para nós a boa nova. Veio trazer o evangelho, outro código de conduta, de moral, outro código onde a gente tem que despertar para a evolução. E aí, se passaram 2000 anos e mais alguma coisa, o que será que fizemos nesse tempo todo? Gente, desde lá de Moisés, o que será que nós... Será que nós mudamos alguma coisa? Ou será que a gente ainda caminha naquilo de pensar na matéria, no confortável, no que só diz respeito a nós? O convite de Jesus foi que ele reduziu dos 10 mandamentos em só 2. Amar ao próximo, amar a Deus com todas as coisas e o próximo com as coisas. Bom, aprendemos a amar? Sabemos amar? Mas por que nós não sabemos amar? Se já Moisés trouxe para nós os 10 mandamentos e amar a Deus sobre todas as coisas. Por que nós somos tão teimosos em não aceitar que temos que dobrar os nossos orgulhos e as nossas vaidades e vivenciar realmente o Evangelho de Jesus? Senão não adianta. Bom, tudo bem. Continuamos na caminhada, né? Aí, Jesus dizia que ele mandaria o Consolador, que seria de uma forma mais transparente, mais explicativa, por tudo que nós ainda não tivéssemos entendido. E aí vem o Espiritismo, os Espíritos de luz, que veio fazer a codificação, que trouxe para nós mais mastigadinho ainda, né? Tudo sobre as leis de Deus, sobre o Evangelho de Jesus, enfim, a caminhada. Nós espíritas sabemos que temos o conhecimento da doutrina espírita e dos espíritos de luz, da codificação, que é a última chamada. Gente, é a última chamada. Mas não é só os espíritas que são importantes, não. Os trabalhadores de última hora são todos nós. Todos nós. Espírita, católico, evangélico, todos que estão reencarnados neste momento são os trabalhadores de última hora. Onde temos que regaçar as nossas mangas, trabalhar em nós as nossas dificuldades, aprender a amar através de combater em nós o orgulho, a vaidade, a potência, que todos nós temos ou não temos? Temos, né? Todos. Né? Então, este conhecimento que a espiritualidade veio trazer para nós foi uma forma de abrir a nossa mente, abrir o nosso sentimento e o nosso pensamento em relação ao que estamos fazendo aqui. Será que eu
criador de Jesus? Será que eu contribuo com a criação de Deus? Ou eu estou de braços cruzados, continuando a adorar os bezerros de ouro, as coisas materiais, só tem importância coisas materiais, o que eu quero? Bom, então, o que nós temos que fazer em relação a tudo isso? Parar, analisar, ver o que nós estamos fazendo aqui, o que o Evangelho ele convida para que a gente faça, para que a gente possa crescer e evoluir. Gente, nós estamos nesse planeta da forma que está, não é por culpa de Deus, nem de Jesus, nem dos profetas, nem de ninguém. É culpa nossa. Porque se nós tivéssemos escutado os 10 mandamentos, hoje seria um mundo muito melhor. Porque a gente já teria colocado esse código na nossa vida. Mas é muito mais fácil a gente brincar, né? É muito mais fácil levar as coisas assim. Ah, vou deixar isso para depois, isso não me interessa agora, eu sou espírito eterno, vou deixar para a próxima. Não vai ter próximas melhores do que essa. Está chegando a hora da separação. Está chegando a hora de que aqueles que não vivenciarem o Evangelho de Jesus vão ser separados. Não que Deus faça distinção e fala, não, bom vem para cá, ou ruim vai para esse. Não é nada disso. É uma questão de conscientização espiritual. E aí veio os espíritos de luz, que é Irmã Sidufo, o Hamed, trazendo as coisas de uma forma mais mastigada ainda, para que a gente possa entender o sentimento, entender a nossa forma de ser, entender por que eu estou agindo dessa forma, se perguntar. Aí a gente vai começando a entender. Ninguém vai ficar perfeito. Não tem como ficar perfeito agora. O nosso estágio evolutivo não dá para chegar à perfeição. Mas nós temos que ir embora daqui melhor do que quando chegamos. É um dever nosso, como progresso espiritual. Então, o que temos que fazer? Uma pergunta. Como que nós vamos melhorar todo esse sistema? Porque o Espiritismo, ele vem mostrar que nós não devemos mudar o outro, que temos que mudar e através do nosso exemplo muda o outro. O outro muda automaticamente, não tem como. Né? Fica uma coisa meio deslocada. Então, ele precisa entender e mudar. E como é essa mudança que fazemos de comportamento, de sentimento, de ações, de uma série de coisas que envolvem toda uma sociedade, cada um vai mudando. E as coisas vão melhorando. Vão melhorando a forma de pensar, a forma de sentir. Né? A parte fluídica que nos envolve vai melhorando. A gente vai se sentindo melhor, vai se sentindo bem. Então, olha, quando Jesus fala os trabalhadores de última hora, não está distante de nós, não. Não está lá longe, já esteve. Mas está aqui e agora. Nós precisamos regaçar as mangas e trabalhar. Trabalhar primeiro em nós. Primeira coisa, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, porque ninguém está aqui por acaso. Ninguém está aqui passeando. Todos nós temos uma obrigação. Né? Nós temos um planejamento, onde nós temos que dar sequência nisso para que quando a gente desencarne, a gente fique quitado com as nossas dívidas. Mas aí o nosso orgulho não deixa. A nossa arrogância. Imagina se eu vou fazer isso. Para quê? Tudo mentira. Não tenho que fazer nada. Eu tenho que seguir minha vida. Aí, gente, a vida são feitas de escolhas. De escolhas. Por incrível
para mim, olha, eu rezo tanto, eu peço tanto. Que tipo de oração nós estamos fazendo? Que tipo de pedido é esse? Será que Deus vai tirar da nossa frente aquilo que nós escolhemos e está travancando a evolução, a sociedade e tudo mais? Porque não envolve só a mim, envolve uma série de pessoas que estão em volta. E nós não paramos para pensar. Nós achamos que é tudo natural. É tudo muito natural. Então, se nós percebemos que lá atrás os 10 mandamentos não importavam, porque ele tinha tudo a ver, senão Deus não teria trazido aquilo. Bom, se passou mais um tempo, né? Veio Jesus, os apóstolos, a Boa Nova, outro convite. E agora o Espiritismo, que é trazer mais conhecimento de uma forma mais simples e que liberta a partir do momento que a gente entende, vivencia. E o seu Evangelho não tem nada de diferente dos Evangelhos, é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde os apóstolos estão falando sobre o Evangelho de Jesus. Então, sabe, eu sempre falo aqui, e vou continuar falando, é tudo muito sério. Sabe, viver é muito sério. As nossas escolhas são muito sérias. Quando vamos fazer uma escolha, nós temos que analisar antes se vai ser bom, se não vai. Para a minha vida, para o outro, que convive com a gente. Agora, tudo isso é fácil? Não é fácil. É difícil demais. A gente cai, a gente levanta, a gente cai de novo, a gente levanta outra vez, e a gente pede força para Deus, e segura na mão de Jesus, e pede para a espiritualidade. Mas nós temos que continuar. E continuar direito. Porque erramos até agora. Então, quando se fala os trabalhadores de última hora, somos todos nós. Não tem exceção. Todos nós precisamos evoluir. Todos nós precisamos alcançar o objetivo maior, que é chegar até o Pai. Só que se caminharmos tão lentamente dessa forma, com a transformação do mundo, será que nós vamos ter chance de reencarnar ainda aqui? Não sei. Temos que ver a nossa vida, o que fazemos, de que forma nós procedemos, de como nós estamos diante do Evangelho, diante de Deus, diante de tudo aquilo que Ele tem trazido para nós a todo instante. Né? E nós temos que ter a consciência de que somos espíritos imortais, ainda imperfeitos, sim, mas lutando para que a gente possa melhorar, conhecendo o Evangelho de Jesus com mais seriedade agora e vivendo dentro daquilo que a gente alcança. Uns alcançam mais, outros alcançam menos, mas mesmo aquele que alcança menos no entendimento, se ele tiver uma conduta legal, uma conduta, né, boa diante do semelhante, diante de si mesmo, ele está evoluindo. Então, sabe, pessoal, é um negócio assim, de que ninguém para pensar, parece uma coisa meio mórbida, né? Uma coisa assim, eu vou morrer amanhã, daqui a pouco. Mas ninguém para e pensa na morte. Ninguém para e pensa que daqui a pouco nós podemos não estar mais aqui. Mas e
A gente acha que a gente é bonzinho, santinho, que não faz mal para ninguém. Mas ontem a gente está até falando sobre isso, a gente imprime em pensamento, não precisa abrir a boca. Fez uma coisa que eu não gosto, já estou ali, ó. E quando a gente implica em pensamento, a gente atinge o outro, não tem jeito. Você manda ele. Né? Então são coisas, sabe, que nós temos que parar e analisar. É difícil sim, não é fácil não. Eu falo por mim. Eu caio, levanto. E a palestra primeiro é para mim, a permissão, para depois para vocês. A dificuldade é grande, mas a gente sabe que Deus está conosco, né? Que Ele está ali apoiando, mandando sempre pessoas para nos ajudar, espíritos para nos ajudar. E nós temos que ter essa consciência. Deus é tão misericordioso que Ele já colocou um espírito protetor para cada um de nós. E o que nós fazemos com ele? Faz de conta que ele existe? Sabe? Olha, é tudo muito sério. Viver não é uma coisa fácil. Viver requer um jogo de cintura enorme. Porque você fala uma coisa, o outro entende outra, o negócio vai e cresce, que no fim você pega o pago. Quer dizer, é um negócio que precisa ser ter um jogo de cintura para a gente ir para cá, ir para lá, e se dar bem com todo mundo, e aqueles que a gente não se dá bem, a gente deixa lá, uma hora a gente vai se dar bem, e vamos indo. Mas nós não podemos viver no mundo soltos, como se nada pertence a nada. E não é. Nós temos um código, uma postura que nós temos que seguir diante da vida. Então, meus amigos, olha, não se esqueçam, os trabalhadores de última hora somos todos nós. Não é só o espírito. E no final, vai ser pago para cada um igual aquele lá dos 10 mandamentos. Não vai ter nem mais e nem menos. Então nós temos que ter essa consciência. Que temos que regaçar as mangas e trabalhar. Trabalhar no sentido de caridade, de amor ao próximo, de convivência fraterna, de carinho, de amizade. Porque só assim a gente consegue viver. Senão a gente não consegue viver. A gente se isola no mundo, fica lá e acabou a história. O mundo passa, o tempo passa. E através das diversidades, através das diferenças, a gente vai crescendo, vai buscando, vai entendendo, vai percebendo aonde eu estou errando, onde eu estou acertando, como eu tenho que fazer, como não, sempre focado no Evangelho de Jesus. Né? Então, meus amigos, não parem. Se analisem sempre. Se perguntem, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu tenho reações nos meus sentimentos que não são bons para mim? Aonde eu tenho que corrigir determinadas situações em que eu me coloco, para que a gente possa, a partir disso, começar a se amar, a se entender, para poder entender os outros. Se a gente não aprender a se amar, a gente não pode amar o próximo. Não dá. Não dá. Nós não somos Jesus perfeito, que Ele amava a todos sem distinção. Nós ainda escolhemos quem a gente gosta e quem não gosta. Né? Então é um negócio assim, sério demais. Sabe? Viver não é estar aqui brincando. É estar aqui se percebendo, mudando atitudes, escutando sentimentos, fazendo reforma íntima, vivendo o Evangelho de Jesus até onde a gente alcança. Né? Cada vez que a gente faz o Evangelho no lar, cada vez que a gente lê o Evangelho, a gente vai descobrindo um pouquinho mais. Né? Às vezes a gente ficou não sei quantos anos passando por aquela página e não percebia nada. Mas um belo dia desperta uma palavra onde a gente fala, puxa vida, né? Estou despertando
Deus nos abençoe a todos.